Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, é a base de toda essa nossa conversa aqui. O que move a gente? Qual é a força por trás de tudo que fazemos? Sabe, a verdade é que toda a vida é, de alguma forma, dirigida por alguma coisa. Pode ser um problema, uma pressão no trabalho, um prazo apertado. Ou às vezes é algo mais profundo, né? Uma memória lá do passado que machuca, um medo que a gente nem gosta de admitir. Então, a grande questão não é se a vida tem uma direção, mas sim o que está no comando. E olha, tem uma citação do Thomas Carlyle que encaixa perfeitamente nisso. Ele diz que o homem sem propósitos é como um barco sem leme. Pensa bem nessa imagem. É um navio completamente à deriva, sabe? Vulnerável, sem rumo, basicamente indo para lugar nenhum. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A análise que a gente está seguindo aqui identifica 5 forças, digamos, negativas, que são super comuns e que acabam controlando a vida de muita gente, e o pior é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe. A primeira dessas forças é a culpa. Sabe como é? Quem é dirigido pela culpa vive com um pé no passado, sempre olhando pelo retrovisor da vida. A pessoa fica presa naqueles arrependimentos, naqueles erros que já aconteceram. E os efeitos disso, nossa, são bem profundos. A culpa meio que distorce as memórias, sabota qualquer chance de sucesso no futuro e, no fim das contas, transforma a gente numa espécie de fugitivo da própria história, sabe? Fica-se só vagando pela vida, sem um rumo certo. Vamos para a segunda força, rancor e raiva. É aquela situação em que a gente se apega a uma mágoa do passado com unhas e dentes. Simplesmente não consegue deixar para lá e isso acaba envenenando todo o presente. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O rancor sempre machuca mais quem está sentindo. Pensa só, a outra pessoa que causou a mágoa provavelmente já seguiu a vida dela, já até esqueceu. Mas quem guarda o rancor continua ali, revivendo aquela dor, se machucando de novo e de novo. É um ciclo vicioso. Agora, a terceira força, o medo. O medo, ele tem um poder enorme de paralisar a gente, né? Ele faz com que a gente fuja de qualquer risco e, por causa disso, acabe perdendo oportunidades incríveis que a vida coloca no caminho. O medo é descrito como uma prisão que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo. É como se fosse uma gaiola que impede a gente de se tornar tudo aquilo que poderia ser. Acaba limitando todo o nosso potencial, todas as nossas experiências. Chegamos na quarta força, o materialismo. Aquela ideia, aquela crença de que ter mais coisas vai trazer mais felicidade, mais importância, mais segurança. É uma busca que, na real, nunca tem fim. E essa ideia do materialismo se baseia em 3 grandes mitos. O primeiro é achar que mais coisas é igual a mais felicidade. Só que não, né? A alegria das coisas é passageira. O segundo mito, pensar que ter mais coisas torna alguém mais importante. Valor pessoal e valor na conta bancária são coisas totalmente diferentes. E o terceiro, achar que ter mais coisas deixa a pessoa mais segura. A verdade é que a segurança que vem do dinheiro pode sumir a qualquer momento. E para fechar essa lista, a quinta força, a necessidade de aprovação. Sabe o que é isso? É quando a gente deixa que a expectativa dos outros, sejam os pais, os amigos, a sociedade em geral, dite o rumo da nossa própria vida. E a consequência disso é clara. Tentar agradar todo mundo é a fórmula perfeita para o fracasso. É o caminho mais curto para a gente se perder no meio da multidão, deixando para trás os propósitos que eram genuinamente nossos. Então, a gente chega num impasse, né? De um lado, uma vida dirigida por essas forças, que leva a estresse, a um potencial que nunca se realiza, a uma sensação de vazio. Mas, do outro lado, existe uma alternativa. Uma vida com um propósito. E essa vida leva a significado, a foco e, principalmente, a paz. Beleza, então vamos explorar essa alternativa. O que de fato significa ter uma vida que é guiada, controlada e direcionada por um propósito. Para explicar o poder do propósito, o material que a gente está vendo usa uma analogia que é, olha, fantástica. Pensa na luz. Uma luz espalhada, difusa, tipo a de uma lâmpada normal no teto. Ela ilumina, mas a energia dela é fraca, o impacto é pequeno. Agora, pega essa mesma luz e concentra ela com uma lente de aumento. O que acontece? Ela fica poderosa. Poderosa a ponto de começar um fogo. A energia se multiplica quando existe foco. Percebe a diferença? E se a gente for além e concentrar essa luz ainda mais, ela vira um raio laser. Um raio laser que pode, literalmente, cortar aço.
A lição aqui é muito clara. Uma vida com foco, uma vida com propósito, é uma vida com um poder e uma eficácia inacreditáveis. Tá, mas na prática, quais são as vantagens de viver assim? São descritos 5 benefícios que podem de verdade transformar uma vida. Vamos lá. Primeiro, o propósito dá sentido à vida. Responde aquela pergunta fundamental: por quê? Segundo, ele simplifica a vida, porque fica mais fácil tomar decisões. Terceiro, ele foca nossa energia naquilo que realmente importa. Quarto, ele estimula, dá paixão, dá um gás para levantar da cama. E o quinto, esse é um ponto que a gente já vai aprofundar, ele prepara a pessoa para a eternidade. E tem uma citação do George Bernard Shaw que resume perfeitamente essa energia que vem do propósito. Ele fala sobre a verdadeira alegria da vida ser justamente isso: ser usado por um propósito que a gente mesmo reconhece como grandioso. E aí a gente chega no ponto final, que talvez seja o mais profundo de todos. A ideia é que viver com um propósito não é só sobre deixar um legado aqui na Terra, sabe? Porque no fim, tudo aqui um dia vai ser esquecido. A questão é construir algo que dure para a eternidade. E, partindo dessa perspectiva, o material sugere que lá no final de tudo, 2 perguntas vão ser realmente importantes. A primeira é essa: o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? É uma pergunta basicamente sobre fé e sobre relacionamento. E a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? Uma pergunta sobre como a gente usou nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, tudo que recebemos. E é com essa reflexão que a gente encerra essa análise. Fica a questão para todo mundo pensar, né? O que, de fato, está dirigindo a nossa vida?